surpresas, alguns resultados normais. Bem, a Libertadores chegou ao final da sua segunda rodada, e a gente tem um pouquinho que conversar aqui nesse resumão da rodada da Libertadores. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração, logo você já fique sabendo logo de cara que essa abordagem aqui dos 8 grupos da Libertadores vai ser uma abordagem com uma visão tricolor. Então você que de repente torce para algum dos outros times brasileiros, ou até um dos outros times dos gringos aí que eu vou falar aqui, você pode discordar e tal, enfim, porque a minha prioridade é olhar aqui e passar um genericão pra galera, beleza? Peço que você deixe o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e não esqueça também de comentar a sua opinião aqui embaixo na descrição, beleza? Vamos embora, porque o resumão da Libertadores eu nunca fiz, né? Então não sei se eu vou demorar muito, eu espero que o vídeo não seja muito longo, né? Vamos lá, só para poder abrir aqui já falando, no final das contas o Fluminense ficou mesmo com o segundo melhor público com o terceiro melhor público da Libertadores até o momento e o segundo melhor dessa rodada. O River Plate foi o maior com quase 63 mil lá no Monumental, ainda é o do Fortaleza com 52.500, o segundo maior, né, mas foi na pré-Libertadores, e o Fluminense com o terceiro com 52.400. O do Palmeiras, eu falei que o Palmeiras não passaria porque era no Allianz Parque o jogo, mas foi no Morumbi o que possibilitaria passar, mas não passou. Do Palmeiras ficou com 42.300. Os brasileiros dominam o top 10, são 10 públicos no top 10, obviamente. Só o primeiro, o maior, é o do River Plate contra o Sporting Cristal, que eu já citei, e o 10º, que também é argentino, é do Boca, 40 mil pessoas no jogo contra o Deportivo Pereira, que eu vou mencionar já já. Todos os outros são de brasileiros, o Fortaleza tem 2, o Atlético Mineiro tem 2, Fluminense e Flamengo tem 1 cada um, além do Corinthians e também do Palmeiras, são os 8 maiores públicos. Mas vamos focar aqui agora nos grupos, isso por quê? Porque o Flamengo fez o seu deverzinho de casa, né? Eu vou botar aqui essa imagenzinha aqui, só pra gente poder circular algumas coisas que fossem interessantes. O Racing abriu com 6 pontos, acho que é uma parada que chama muito a atenção nesse grupo do Flamengo, mas assim, tipo o que eu falei com o River Plate, tá? E que eu vou falar, no nosso grupo aqui eu nem vou abordar tanto, porque eu já abordei no vídeo de ontem, né? Mas o Racing até agora fez 6 pontos que ele tinha que fazer. Ele ganhou o Nublense fora, que é um que todo mundo deve ganhar o Nublense, quem perder pontos pra eles. Time horroroso do Chile, que jogou contra o Flamengo agora. Tá morto, e ganhou o Alcas em casa, até sofrendo muito. Expulsão e tal, esse 3-2. E o Flamengo fez a sua obrigação também. Perdeu na altitude pro Alcas, perdeu ponto bobo, mas ganhou do Nublense em casa. Esse grupo ainda é bem favorito, o Flamengo e o Alcas, para passar, principalmente porque, apesar do Alcas ter ali o potencial para fazer 9 pontos, o Flamengo é favorito nos jogos contra o Racing também. Até agora, esse grupo aqui, considerando que o Flamengo poupou um time também no jogo na estreia contra o Alcas, esse grupo também tá relativamente normal, o grupo do Flamengo é bem fácil. O grupo 2, que é o grupo do Internacional. Esse grupo aqui, eu vou ter que fechar o paintzinho aqui, né? Mas enfim, vamos sem o paint mesmo. Esse grupo aqui é o grupo do Internacional, o grupo que tem Internacional, Nacional, Metropolitanos e o Independente, que é um time independente, o Medellín. Nessa rodada, o Inter sofreu para ganhar o Metropolitanos. Metropolitanos que na primeira rodada já tinha feito um jogo duro lá em... O Metropolitano joga em Caracas, se eu não estou enganado, esse estádio aqui. Vamos conferir aqui agora. É em Caracas mesmo. Pois é, Caracas. O que joga em Maturim é o Monagas. E o Inter empatou com o Medellín, com o Deportivo Independente Medellín, lá em Medellín. E agora, jogando em casa, sofreu para fazer um gol aos 46 do segundo tempo, para poder abrir o placar, mas conquistou 3 pontos. E aí o Inter também segue dentro da obviedade, né? Lembrando, dos brasileiros, só o Fluminense tem 100%, né? Ganhou os 2 jogos. Então, quando eu falo dentro da obviedade, é tipo assim, dentro de uma lógica meio que normal. O Nacional do Uruguai também ganhou fora e ganhou fora do mais fraco do grupo e ganhou em casa. É a mesma lógica do Racing nesse grupo aqui, é a do Nacional do Uruguai. O grupo é feito para passar Nacional e Internacional. O Medellín pode arrumar alguma coisa. Começou tropeçando com o Inter. Como que o Medellín pode arrumar alguma coisa? Vai ter que vencer fora de casa também o Metropolitanos e vencer em casa o Nacional. A próxima rodada coloca Internacional e Nacional frente a frente. E assim, até agora, dentro desse grupo aqui, acho que é obviedade passar Internacional e Nacional
apesar que o futebol uruguaio e o futebol colombiano vão se estapear aqui para ver quem consegue ser eliminado, né? Porque são dois países que se esforçam para não ter classificado para a próxima fase. Acho que o Inter tá tranquilo nesse grupo aqui até o momento, apesar do futebol, né, não ter mostrado isso, dos placares, mas ainda tá relativamente tranquilo. No grupo C é o grupo do Palmeiras. Que loucura, hein, cara? O Palmeiras, pra quem não viu, ontem o Barcelona meteu 2-1 no Bolívar em casa, um jogo até com mais dificuldade do que era pra ter. Acho que o torcedor do Barcelona, de Guayaquil, tá olhando pra gente e falando bem assim, o Fluminense bateu o Strongest em casa, em El Mítico Maracanã, com mais dificuldade do que era pra ter. Talvez estejam olhando com o mesmo olhar, né? Eu não vi o jogo, vi mais alguma coisinha ali em rede social e tal, e obviamente o design dos gols. O design dos gols eu digo quando saiu cada um, né? Cara, o Barcelona 2-1 em cima do Bolívar, como eu falei, teve um pouquinho mais de dificuldade, mas faz os 3 pontos que eles perderam fora de casa na primeira rodada pro Cerro Porteño. E o Cerro Porteño desponta com uma possibilidade de classificação. Botou 1-0 no Palmeiras, fez um jogo duro, mas o Palmeiras, cara, é que eu falo, a merda é essa, né? O Palmeiras veio virando o jogo, virou na teoria contra o Água Santa, aí vira o jogo na Copa do Brasil, aí estreia no Brasileirão. O que acontece? Contra o Cuiabá? Não virou, né? Mas, enfim, foi buscar um 2-1 também. E mais uma vez agora, virou o jogo. Até vi algumas entrevistas pós-jogos, o Dudu e o Abel Ferreira falando, meu amigo, tem que mudar alguma coisa. Até uma hora não vai virar o jogo, não. O Palmeiras ainda é lanterna do grupo, mas, assim como eu falei lá em cima do Flamengo, tá fazendo óbvio até agora. Jogou fora uma partida na altitude, lá contra o Bolívar, e sofreu pra ganhar do Cerro Porteño. Por quê? Porque o grupo é mais forte que o grupo do Flamengo. Apesar do Palmeiras eu achar mais forte, o grupo também é. Virou e na próxima rodada joga fora contra o Barcelona de Guayaquil, e esse é um grupo que todo mundo tem 3 pontos. Obviamente que essa rodada é crucial, porque se o Palmeiras tropeça fora contra o Barcelona de Guayaquil e o Cerro Porteño, obviamente, é favoritíssimo para poder também ganhar do Bolívar, esses dois times podem abrir 6 pontos e a gente vai para uma quarta rodada onde o Palmeiras também joga fora de casa, o Bolívar, né, jogando em casa pode chegar a 6 também, e o Palmeiras pode ficar sozinho com 3 se for mal também fora de casa. O Palmeiras e o Flamengo sofrem do mesmo problema, que é o do pote 1, que começou não tão bem. O Flamengo joga fora contra o Racing e fora contra o Nublense. Aonde que tá a diferença, então, do que você falou que o Flamengo tá mais tranquilo que o Palmeiras, Gabriel? Porque o Flamengo joga fora com o Nublense. O Palmeiras vai pegar Barcelona e Cerro. 2 estádios lotados, 2 times cascudos, 2 times que já mostraram alguma qualidade no campeonato. O Nublense é bônus, né? O Palmeiras eu tô com um olhar de atenção. Viraram um jogo, mostraram que, meu amigo, são sim o time mais forte desse grupo. Mas, enfim, olho no Palmeiras, tá? E numa dessa, a furada, na verdade, é o seguinte. O Fluminense, não analisando aqui o grupo do Fluminense, que eu já analisei e tal, mas assim, o Fluminense desponta com vitórias boas e tal, e vai para um embate com o River Plate, onde, se ganhar o jogo, desponta para ser líder do grupo. Isso é fato. E, numa dessa, o Palmeiras passa em segundo. Aí a gente tem Nacional do Uruguai, a gente tem Alcas como opção para pegar e pega o Palmeiras num sorteio. Lembrando que nas oitavas de final, são todos os primeiros contra todos os segundos, sorteio e pronto. Dane-se, pode ser do mesmo país, pode ser de qualquer coisa. Grupo E. Grupo do Corinthians. Esse aqui, meu amigo, o Corinthians é do pote semelhante ao nosso, então ele estreou fora de casa contra o, entre aspas, bônus do grupo, que era o pote 4, meteu 3-0 no Liverpool. Que deve perder também todos os jogos. Tem um mando de campo ruim, né, num estádio muito grande, sem torcida. E enfrentou outro time sem torcida também, que é o Del Valle. O Del Valle meteu 2-0, se recupera da estreia, depois de perder pro Argentino Júnior, que alguns achavam interessante pegar. Não tem altitude. Meu amigo, não. O Argentinos ganhou em casa do Del Valle, num jogo em que o Del Valle foi bem superior, mas o Argentinos, depois que fez o gol, enfim, eu assisti esse jogo, eu tava em Lima ainda quando assisti esse jogo, e não vi o jogo do Corinthians contra o Argentinos Júnior, mas ganharam por 1-0 na Neoquímica Arena. E aí despontam para uma liderança meio surpreendente. É uma liderança do pote 2 meio Racing, e é engraçado, porque se você olhar, ó, o grupo, o Nacional do Uruguai era pote 1, o Inter era o pote 2, beleza. O Racing era o pote 2, líder.
O Fluminense era pote 2, líder. E o Argentinos Júnior, pote 2, líder. Esse grupo aqui ficou com um desenho interessante, porque é muito provável que na próxima rodada o Argentinos Júnior vá a 9 pontos. E você vai deixar Corinthians e Del Valle, que eram os dois times favoritos, né, para passarem juntos no grupo, se estapeando. O Corinthians tem essa vantagem. Perdão, o Argentinos Júnior era pote 3. Pote 2 é o Corinthians. Acabei me equivocando. Cancela aquela parte que eu falei ali do pote 2. Mas é fato, o Bolívar também era top 3, pote 3. Só o Nacional do Uruguai foi cabeça de chave e tá liderando. O Corinthians vai pra 2 jogos difíceis, tá? Tem obrigação de ganhar os 2 jogos, o jogo seguinte aqui em casa. E é factível a gente imaginar que a Argentinos Júnior termina a primeira fase com 9 pontos. E aí você deixa Corinthians e Del Valle. O Corinthians tá numa situação muito chata. Porque se ele não ganha do Del Valle em casa, na próxima rodada o Del Valle pega o bônus. Ou seja, o Del Valle, ao final da 4ª rodada, é projetável que ele vai estar com 6 pontos. Se o Corinthians não ganha dele, ele tá pelo menos 7. E o Corinthians tá com pelo menos 4, tendo que ganhar da Argentinos Júnior. A situação do Corinthians é chata. Ela é muito mais chata. Trocou de treinador agora, pegou o Cuca, enfim. Vamos ver como é que vai ser daqui a 2 semanas. Grupo F é o grupo sem brasileiros, né? O grupo do Boca. Nossa, o Boca. Meu amigo Boca Juniors. O Boca Juniors estreou com o Monagas fora de casa, massacrou e empatou 0-0. Teve acho que 2 expulsos o Boca, se eu não estou enganado. Deixa eu conferir aqui se foi 1 ou 2. Foram 2 expulsos. Ainda assim foi melhor do que o Monagas e não conseguiu o gol, empatou 0-0 lá na Venezuela. E agora, em casa, contra o Pereira, com 1 a mais, diga-se de passagem. Na verdade ele ficou com 1 a mais quando tava 1 já. Mas tomou 1-0 e foi virar o jogo aos 44 e aos 54 do segundo tempo. Boca, tragédia. Mas tá com 4 pontos porque é o Boca. E aí é onde eu falo, não é pra pegar esse tipo de time, não quero pegar esse tipo de time, é por causa disso aí. O Boca, 4 pontos, líder do grupo, numa dessa. Esse era um grupo que tá acontecendo algo que, assim, era meio que dentro da obviedade, se você olhar agora, né? O Colo-Colo venceu o Monagas em casa, a dura defesa do Monagas só tomou 1 gol do Colo-Colo lá em Santiago, e o Boca virou pra cima do Pereira. Na primeira rodada, Colo-Colo e Pereira empataram em Pereira, né? E, enfim, dentro do que tá o grupo, acho que me parece óbvio que Boca e Colo-Colo caminham para uma classificação, onde pode complicar. Na próxima rodada, se der Boca ou Colo-Colo, Pereira vai ganhar do Monagas, né? O que se espera. E aí, dentro de um roteiro do grupo, se o Boca também tropeçar fora de casa contra o Pereira, pode acabar se complicando. Mas até então, caminha para um Boca e Colo-Colo. Grupo G, o grupo dos 2 brasileiros, Alianza Lima e Atlético Paranaense. Alianza Lima e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Vai se confirmando algo que eu tô falando. Eu sou quase que o profeta do deserto aqui. Não aqui, eu falo muito no canal 20 disso. Então se inscreva no canal 20 Podcast. Eu tô falando isso há um tempão. Eu não entendo a mídia que coloca o Atlético Mineiro como favorito ao título e etc. E não. Toda vez fala Flamengo e Palmeiras, né? Muito investimento, muita qualidade. Tem o Fluminense jogando um ótimo futebol, tem o Atlético Mineiro também. Sempre colocam os dois, e não dá pra colocar. O Atlético Mineiro não é um time endinheirado. O Atlético Mineiro tem quase a dívida que o Fluminense tem inteira. O Atlético Mineiro tem só com os mecenas. Não, Gabriel, mas são mecenas. Não existe mecenas de botar dinheiro. Eles emprestaram dinheiro pro Galo. O shopping que o Galo ia vender, que eles têm um shopping lá, né? São donos de parte de um shopping. Eles iam vender essa parte, já chegaram à conclusão, meu amigo, que não ia adiantar muito. A parcela que iam receber lá não ia pagar nem a dívida. E aí a Arena MRV também, já tá com 1 bi... É um negócio de maluco a finança do Atlético. E, além disso, dentro do campo também acho um time bonzinho. Um time bonzinho, agora, mesmo um time bonzinho, aí Cudê. Mesmo um time bonzinho era pra passar nesse grupo, tá? O Atlético perdeu em casa pro Libertad e é onde eu falo que roteiro de grupo às vezes destrói um time. O Atlético era pote 4, estreou em casa contra o Libertad. Precisa ganhar. E não ganhou. Mais um pote 2, por sinal que ganhou. E o Alianza Lima, hein? O time peruano, que é piada, se você não conhece a piada da Alianza Lima, ele tem 2 piadas, na verdade. Os argentinos têm a maluquice lá de que se o time cai no grupo da Alianza Lima, ele perde a final, ele não é campeão. Isso já desde a década de 90 acontece, mas a piada maior era o Alianza Lima não ganhava um jogo de Libertadores desde a Libertadores 2012 ou 13, conferi aqui. 2012.
E o papo é que eles jogam direto. Acho que nesse período aí de 12 anos, de 12 Libertadores, eles não jogaram as 3 ou 4 no máximo. Toda vez eles jogam os 6 jogos da fase de grupos, perdem, empatam, perdem, empatam. E ganharam um jogo agora nessa rodada, jogando fora de casa contra o Libertad, que ganhou o Atlético Mineiro fora de casa. A Alianza Lima, assim, o roteiro do grupo ainda é interessante pro Atlético Mineiro, porque dá pra ir buscar, né? Assim, se eles jogarem bola, eles ganham o Alianza Lima em casa e ganham o Atlético Paranaense em casa e saem dessas duas sequências jogando em casa com 6 pontos e talvez já na segunda colocação. Aí você já tá recuperado, a gente já tá falando lá de junho pra jogar fora de casa com a Alianza Lima e com o Libertad. Não tem nenhum jogo que é impossível fora de casa pro Atlético Mineiro. Talvez o meu jogo mais difícil foi o dessa rodada, perdendo pro Atlético Paranaense. O Alianza Lima, eu vi o jogo contra o Atlético Paranaense, eles pressionaram o suficiente pra ganhar o jogo. Ainda mais depois que o Atlético Paranaense teve um expulso na rodada 1. Não ganharam, porque falta qualidade, assim, no geral mesmo. É meio que o que eu falei do Sporting Cristal em alguns momentos. Até tem bola, qualidade, alguma coisa assim, mas falta um degrau acima. E o Alianza Lima não tem isso. Dá pro Galo se recuperar? Dá. Agora, meu amigo, vai ter que... Jogando futebol bonzinho, classifica? Agora eu não sei. Porque nesse cálculo meu, pelo menos, estava uma vitória contra o Libertad em casa. Fato é que o grupo embolou. O Alianza Lima é líder, na próxima rodada vem visitar o Galo e o Atlético Paranaense vai visitar o Libertad. Nessa lógica aqui, esse grupo pode acontecer ainda qualquer coisa. O Atlético Mineiro, como eu falei, pode se recuperar, ganhar as duas em casa e tá recuperado, tá de volta à briga. Como se o Atlético Mineiro tropeçar pro Alianza Lima, meu amigo, aí você já mira a Sul-Americana. Pensa na Sul-Americana, porque acabou. Se ele faz um ponto aqui, aí é pra largar, é pra desistir. Vai ser algo meio que Fluminense 2000 e... Não, Fluminense acho que tinha 2, né? Fluminense tinha 2 pontos, se eu não tô enganado. Em 2011. Fluminense estreia empatando com o Argentino Júnior, aí perde do América do México e empata com o Nacional do Uruguai. Aí depois ganha do América do México, perde pro Nacional do Uruguai e ganha também do Argentino Júnior. Acho que é isso, acho que é mais ou menos esse o roteiro. Grupo H, o grupo que não tem brasileiro também, né? São 2 grupos sem brasileiros. O grupo H tem Atlético Nacional, Olímpia, Melgar e Patronato. Patronato que, assim, é o bônus do grupo? Mas quase aprontou pra cima do Olímpia e quase aprontou, principalmente pra cima do Atlético Nacional. Na primeira rodada chegou a abrir o placar. Patronato que é a série, é o 13º da Série B. Quem é hoje o 13º da Série B do Brasil? Série B, vamos ver, o 13º, mais ou menos, assim. Não sei se ele ainda tá em 13º, né? Juventude. É o Juventude hoje jogando a Libertadores, mais ou menos isso. Novo Horizontino, algum time assim. Perdeu as duas, esse grupo aqui tá se desenhando num roteiro meio do que eu imaginava. Na primeira rodada, o Melgar que até tem um time bom e tem altitude de Arequipa, né? 2.500 mais ou menos. Deu mole, tomou um empate do Olímpia e aí perdeu a sua força da altitude, né? Jogando fora, tomou um baile do Atlético Nacional, 3 gols do Pabon, que é o vice-artilheiro, é o artilheiro, inclusive, empatou com o Paulinho, com 3 gols, jogou no São Paulo, jogou muito tempo no México. E o Olímpia ganhou o Patronato em casa. O grupo agora coloca frente a frente Atlético Nacional de Medellín e Olímpia num jogo onde o Melgar, na outra partida, se ganhar do Patronato, pode voltar a sonhar. Porque ele vai a 4 pontos, o Olímpia tropeçar com o Atlético Nacional e tal, pode botar alguma coisa no jogo. Agora, se o Olímpia ganha o Atlético Nacional fora de casa, o Melgar tá muito complicado pra ele. Vai ter que contar muito com a altitude na reta final, jogando dentro de casa pra poder arrumar alguma coisa. Nesse daqui também deve passar colombiano e paraguaio. Resumão, tá? Fiz um resumão aqui, você ouviu isso tudo, e aí tá pensando, Gabriel, você vai fazer de todas? Eu não sei, acho que vou, né? Mas é interessante pra gente dar uma olhada. Hoje, no cenário de hoje, só pra vocês verem aqui, óbvio, cada time jogou uma partida em casa, tem time que pegou adversário mais difícil, outros mais fáceis, mas você ter noção, hoje, o único brasileiro que lidera grupo é o Fluminense. O Palmeiras não lidera, nem o Atlético Paranaense nem o Atlético Mineiro, mesmo no grupo que tem 2 brasileiros, eles não lideram. O Atlético Paranaense, que inclusive é segundo, pelo cartão vermelho que tomou, acho que é isso, deve ser isso, né? Tomou o cartão vermelho contra o Alianza. O Corinthians não lidera o seu grupo, já perdeu o jogo. E o Palmeiras, né, é 4º colocado, tá empatado com o líder, mas é 4º. O Internacional é segundo e o Flamengo é segundo. Se terminar assim, com o Fluminense ainda liderando o seu grupo, na terceira rodada,
O cenário é muito bom para classificação. Tamo junto! Bom feriado para todo mundo. Até a próxima. Valeu!